Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos continuar fazendo o Centrifugal Fan. Nós vamos fazer agora a base aqui, a estrutura de vigas para suportar o alojamento. Eu tenho aqui o conjunto completo. Eu tenho aqui o base frame desenhado separado, o conjunto dele. Nós vamos fazer esta peça agora. Eu tenho o desenho detalhado para você fazer aqui e acompanhar. Está tudo aqui detalhado no Inventor. Eu tenho o desenho em PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Este PDF você baixa na descrição do canal. Eu tenho aqui o desenho em PDF do esqueleto que nós precisamos para fazer o desenho. Está todo detalhado aqui o esqueleto, passo a passo, que nós vamos fazer agora. Vamos voltar aqui para o Inventor e vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Aqui estão as peças que nós fizemos no vídeo anterior. O projeto está selecionado. Se eu vir aqui em Projects, a pasta que nós estamos trabalhando está aqui, ó. Veja o primeiro vídeo para criar a pasta. Vou clicar aqui em Done. Vou clicar em New. Está selecionado Standard mm IPT. Vou clicar em Criar. A primeira coisa eu vou salvar e vou entrar com o nome da peça. Então é Skeleton. Então está aqui em inglês, Skeleton. Vou dar Save. Vamos ver no PDF. Então eu vou começar aqui fazendo a base. Então esta parte da peça. Eu tenho aqui o desenho completo do esqueleto que nós vamos fazer. Vou iniciar aqui com a base. Então nós vamos fazer este desenho. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar aqui em Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar a vista e vou selecionar aqui este plano, o plano XY. Vou dar um clique. Vou clicar aqui em Line. Vou clicar aqui para iniciar o desenho. Vou descer, a linha está vertical, vou dar um clique. Vou vir aqui para a direita, está horizontal a linha, vou dar outro clique. E vou fazer outra linha aqui para cima. Está vertical, dar outro clique. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar aqui em dimensão. Vou clicar nesta linha e clicar aqui embaixo. E vou entrar com a dimensão aqui de 1000. Enter. Vou clicar aqui na face do cubo para ajustar a vista. Vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então eu tenho aqui 936 e depois aqui eu tenho 466 e a metade aqui, ó. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui é 936. Enter. Vou clicar nesta linha, clicar aqui do lado. Aqui é 466. Enter. Vou apertar ESC para sair de dimensão. Vou clicar aqui em vertical. Vou clicar aqui no meio da linha, ó, passar o mouse, aparece o ícone verde, vou clicar e vou clicar na origem do Inventor. Então está alinhado vertical, ó, está no meio da linha. Vou fazer o mesmo nesta linha, ó. Vou mudar para horizontal, vou clicar no meio da linha, procurar aqui, passar o mouse, clicar aqui no ícone verde e clicar na origem. Então está no meio, está igual para os dois lados. Vou continuar aqui meu desenho, vamos ver no PDF. Então vou continuar fazendo estas linhas. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Line. Vou clicar aqui neste endpoint e vou fazer uma linha aqui passando o segmento, para deixar a linha horizontal. Se eu clicar aqui, eu não sei se a linha vai ficar horizontal, fica meio difícil. Então vou passar um pouco. Vou deixar aqui o perpendicular horizontal e vou clicar. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha novamente. Vou clicar neste endpoint. Vou vir aqui para a direita, fazer a linha está horizontal, vou clicar. Vou descer aqui, deixar a linha vertical e vou clicar. Vou apertar ESC, vou clicar em linha novamente, vou clicar aqui neste segmento, cuidado para não pegar o meio, vou desviar do meio, vou clicar aqui
e vou descer a minha linha até aqui, ó. Está vertical, vou clicar. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em Trim e vou cortar o excesso. Vou clicar em Dimensão, vou clicar na origem do Inventor e vou clicar nesta linha. Clicar aqui em cima. Aqui é 135, Enter. Vou clicar nesta linha e clicar na origem e clicar aqui em cima. Aqui é 135, Enter. Então está feito o meu desenho de acordo com o PDF. Vamos voltar para o Inventor. Então vou terminar aqui, clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home para ajustar na tela e vou salvar o meu desenho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a lateral do nosso frame. Então fazer esse esqueleto aqui. Vou construir um plano. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Plane. Vou vir aqui na árvore, expandir a origem, dar um clique. Vou selecionar aqui o plano que eu quero, então é o XZ, vou dar um clique. Vou vir aqui para a tela, clicar no plano, segurar e arrastar para este lado. E vou entrar aqui com a metade dessa dimensão. Então é menos 233 e dar Enter. Então ele criou o plano nesta linha, ó. Se eu virar aqui de lado, clicar aqui no vazio, clicar nesta face do cubo, está no fim da linha, ó. Vou clicar aqui novamente em Home. Vou clicar em Start 2D Sketch e vou clicar neste plano. Ele ajusta o plano para mim na tela. Eu vou clicar em linha e vou começar o meu desenho. Então vou clicar aqui, fazer uma linha, clicar no eixo e subir aqui com a linha. Está vertical, vou dar um clique. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha novamente. Vou clicar aqui deste lado e vou fazer outra linha. Está vertical, vou clicar. Vou apertar ESC. Vou clicar em Dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Aqui é 1225, aqui é 1110. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui, entrar com a dimensão. Aqui é 1225, Enter. Vou afastar a tela, vou clicar nesta outra linha, clicar aqui do lado. Aqui é 1110, Enter. Vou apertar ESC, sair de dimensão. Eu vou clicar nesta linha e trazer para cá. Ó. Note que ela está solta aqui, não está alinhada o endpoint. Esta daqui também. Vou clicar e levar para cá. Vou aproximar aqui. Eu vou clicar aqui no vazio para tirar seleção. Vou clicar em horizontal. Vou clicar aqui no endpoint da linha e vou clicar na origem do Inventor. Então agora está alinhado. O mesmo modo deste lado. Vou clicar neste endpoint, clicar na origem do Inventor. Está alinhado. Vou clicar em dimensão. Vamos ver no PDF. Eu tenho uma dimensão aqui de 38,1 de cada lado. Ó. Vamos voltar. Então aqui eu não consigo pegar o endpoint aqui da figura. Ó. Vou girar aqui no Home. Ó. Então não consigo pegar esse endpoint aqui. Eu vou clicar aqui em Project Geometria. E vou clicar nesta linha aqui, para projetar aqui a geometria. E vou clicar nesta linha também. Vou voltar aqui em Dimensão. Vou clicar nesta linha e vou clicar, agora eu consigo pegar aqui o ponto que eu projetei, ó. Vou aproximar mais, então está aqui, ó. Vou clicar e vou clicar aqui embaixo. Aqui é 38,1, Enter. Vou fazer o mesmo deste lado, ó. Vou clicar aqui no ponto que eu projetei e vou clicar na linha e clicar aqui embaixo. Aqui é 38,1, Enter. Vou clicar aqui no cubo para colocar de frente meu sketch, vou aproximar um pouco. Vamos ver no PDF. Eu vou fazer aqui 190 ó, de cada lado, com as alturas que estão aqui. Ó. Aqui é 380, aqui 410. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em linha. Vou clicar aqui nesta linha e desenhar a linha aqui. Está horizontal, vou dar um clique. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha novamente. Vou clicar aqui em cima na linha e clicar aqui do lado. Está horizontal, vou clicar. Vou apertar ESC. Vou clicar em linha novamente, vou clicar aqui nesta linha vertical e clicar aqui do lado. Vou apertar ESC, vou clicar em linha novamente, vou clicar aqui na linha vertical e clicar aqui do lado, alinhando com esta linha. Ó. Então está horizontal, vou clicar. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 190, Enter. Vou apertar ESC mais uma vez. Vou clicar aqui em vertical,
Vou clicar neste endpoint e vou clicar neste endpoint. Então está alinhado as duas linhas. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e clicar aqui em cima. Aqui é 410, Enter. Vou clicar nesta linha e clicar aqui. Aqui é 380, Enter. Vou clicar aqui nesta linha e vou clicar aqui no ponto que nós projetamos, ó, e clicar aqui do lado. Aqui é 630, Enter. Vou clicar nesta linha e clicar aqui no ponto que nós projetamos, ou pode ser na origem também. Vou clicar aqui e clicar aqui do lado. Aqui é 930, Enter. Vou apertar ESC, vou clicar em horizontal, vou clicar neste endpoint da linha e vou clicar neste endpoint. Vou clicar neste endpoint, vou clicar neste endpoint. Vou apertar ESC, vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer esta linha aqui horizontal, ó, com essas dimensões, 336.2, 724,8 e essa linha aqui no meio. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Line, vou clicar aqui na linha vertical, vou vir aqui para o lado. Está horizontal, vou dar um clique na outra linha. Ó. Vou fazer outra linha aqui embaixo, vou clicar aqui, está horizontal, vou clicar aqui deste lado. Vou clicar aqui na origem e clicar aqui no meio da linha. Vou apertar ESC, sair de linha, vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar na origem. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 724.8, Enter. Vou clicar nesta linha e vou clicar na origem. E vou clicar aqui do lado. Aqui é 336.2, Enter. Vou apertar ESC, sair de dimensão. Esta linha já está definida, ó, está fixa, pegou o meio dos dois segmentos. Vou clicar aqui em Home. Então está feito aqui a nossa lateral do frame. Ó. É deste jeito que eu preciso, está pronto. Vou clicar aqui Finish Sketch. Vou clicar aqui para ajustar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF para continuar. Agora eu vou fazer aqui a outra lateral, ó. A parte de trás, vamos diminuir um pouco. Então essa parte de trás da outra lateral do frame, que tem o mesmo perfil usado aqui, ó. A única coisa que acrescenta são esses segmentos aqui, ó. E não usa esse segmento do meio. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui no plano com o botão direito do mouse e vou clicar em visibilidade. Não preciso mais deste plano. Vou aproximar aqui um pouco. Eu vou clicar em Plane, vou clicar aqui na árvore, eu preciso deste plano, vou dar um clique no XZ, vou vir aqui para a tela, clicar e arrastar para este lado. E vou criar o meu plano aqui com 233. Enter. Então está criado o plano nesta linha, ó, o que eu preciso. E vou fazer aqui o meu desenho. Então vou clicar aqui, estou em Start 2D Sketch, vou clicar no plano, ele ajustou a vista para mim. Eu vou clicar em Home para voltar para o 3D. Vou clicar aqui em Project Geometria. E vou projetar a geometria que eu preciso. Então vou clicar nesta linha. Ele projeta no plano. Vou clicar nesta outra. Nesta daqui. Clicar nesta. Vou clicar nesta. Já cliquei na de baixo. Vou clicar nesta vertical. E vou clicar aqui nessas duas que eu fiz aqui. Ó, os dois segmentos. Ó. E esse outro aqui também. Então está projetado o que eu preciso. Vou continuar o meu desenho. Eu vou apertar ESC, sair de Project Geometria. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar aqui em Slice Graphics. Então ele corta a parte da frente. Ó, ele fez um corte neste plano. Vou clicar aqui no cubo para ajustar. Vou aproximar. Vou clicar em linha e vou desenhar o segmento que eu preciso. Ó. Vou clicar aqui. Descer está vertical. Vou colocar aqui perpendicular, dar um clique. Vou clicar aqui novamente e continuar com o segmento. Vou clicar, vou apertar ESC, vou clicar em linha novamente, vou clicar aqui deste lado e fazer o segmento. Está vertical, vou clicar aqui no endpoint e vou vir até embaixo, dar um clique. Vou apertar ESC, vou clicar aqui em mover a linha, ó. Então ele está solto, ó. Aqui também vou clicar em mover, está solto. Então vou clicar em horizontal, vou clicar neste endpoint e vou clicar na origem, agora está fixo.
Do mesmo modo deste lado, eu vou clicar no endpoint e clicar na origem. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar na origem e clicar aqui em cima. Aqui é 135, Enter. Vou clicar nesta linha e clicar na origem e clicar aqui em cima. Aqui é 135, Enter. Então está feito o meu desenho. Vou clicar aqui em Home para girar. Então está projetado o verde e está feito o segmento que eu preciso. Vou terminar o sketch. Ele traz de volta aqui o outro sketch. Eu vou clicar no plano com o botão direito e vou clicar aqui em visibilidade. Não preciso mais deste plano. Vou clicar em Home novamente. Vou clicar aqui para dar o update e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a parte de trás do desenho aqui, ó. Então a fixação aqui da proteção onde vai as polias. Vamos voltar lá para o Inventor. Eu preciso criar um plano aqui nesta linha traseira aqui, ó, do fundo. Então eu vou girar aqui a minha vista, clicar aqui no cubo nesta face. Vou clicar aqui em Plane. Vou clicar aqui no plano que eu preciso projetar, ó. Então vou clicar no XZ. E vou vir aqui e vou dar um clique na linha. Então ele faz um plano com ângulo. Eu vou mudar aqui para 0. Enter. Então está o plano que eu quero, ó, no local que eu preciso. Vamos girar a vista. É isso que eu preciso. Vou clicar aqui Start 2D Sketch e vou clicar no plano. Vou girar aqui para Home novamente. Então vou projetar aqui essas linhas aqui que são iguais, ó, que está aqui no desenho do PDF. A projeção aqui, ó, e depois fazer as linhas que faltam. Então vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui Project Geometria. Vou clicar nestas linhas. Está projetando lá no plano. Vou girar aqui o cubo para ver, ó. Então projetou só essas linhas que eu preciso, ó. Vou clicar em Line e vou fechar aqui meu desenho. Então eu tenho o encontro da linha aqui, ó, o endpoint. Vou clicar no endpoint aqui. Eu vou prolongar a linha até este lado, ó. Vou deixar horizontal, apareceu o ícone, está a 180 graus, vou dar um clique e vou descer aqui e desenhar a linha até embaixo aqui, ó. Deixar vertical, está a 90 graus, vou dar um clique. Vou apertar ESC, eu vou clicar aqui em Project Geometria e vou projetar esta linha para projetar o ponto aqui para usar, ó. Vou apertar ESC, vou clicar em horizontal, vou clicar neste endpoint da linha e vou clicar neste ponto que eu projetei. Vou apertar ESC, então a linha está fixa, ó, na linha, ó, eu só consigo mover nesse sentido. Eu vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar no ponto que eu projetei e clicar aqui embaixo. Aqui é 38.1, Enter. Vou clicar em linha novamente e vou unir aqui em cima este endpoint com este endpoint. Então está feito o meu perfil, o meu frame do jeito que eu preciso, ó. Vamos ver no PDF, ó. Então está desta maneira, ó. Está feita a projeção. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou terminar o sketch. Vou fechar aqui, esconder o plano, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. E vou clicar em Home. E vou salvar o meu desenho. Vamos ver no PDF. Agora aqui eu vou fazer aqui o próximo passo 5. Ó. Vamos clicar aqui. Então aqui a base do motor, ó, onde o motor vai assentado aqui. Então preciso fazer este plano com esta altura aqui da linha. Vamos voltar para o Inventor. Então vou fazer um plano com essa dimensão, ó, 336.2. Vou clicar em Plane. Vou clicar aqui no plano que eu preciso. Então é o XY, vou dar um clique. Vou vir aqui na tela, clicar no plano, segurar, levar para cima. E vou entrar com a medida. 336.2. Enter. Então está feito o plano. Vou girar aqui no cubo, ó. Clicar no vazio, clicar neste canto. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou selecionar o plano. Ele girou o plano, ajeitou a vista. Eu vou voltar aqui, clicar em Home. E vou clicar no canto do cubo novamente. Vou deixar deste jeito. Vou clicar aqui em Project Geometria. E vou projetar estas linhas aqui para ficar o ponto para usar no desenho. Então vou clicar nesta linha. E vou clicar nesta linha. Vou clicar nesta linha aqui dentro. E nesta linha aqui também. Vou clicar em linha. Vou clicar aqui no ponto que eu projetei. E vou clicar aqui
na linha, ó. No ponto que eu projetei aqui também, ó. Vou apertar aqui ESC, vou clicar em linha novamente, vou clicar aqui neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou apertar ESC, vou clicar em linha novamente, vou clicar aqui na linha, ó, e vou clicar aqui nesta linha verde. Vou apertar ESC, eu vou clicar aqui horizontal, eu vou clicar nessa extremidade e vou clicar aqui neste ponto. Do mesmo modo aqui, ó, vou clicar nessa extremidade e vou clicar neste ponto. Vou clicar aqui vertical e vou clicar na linha. Então está alinhada. Vou clicar em dimensão, vou clicar nesta linha e vou clicar nesta linha. Vou clicar aqui fora. Vamos ver no PDF. Então a linha aqui tem 310, ó, vamos aumentar um pouco. Então esta linha que eu estou desenhando aqui dentro tem 310. Vamos voltar para o Inventor. Vou entrar aqui com 310. Enter. Então está feito aqui o assento onde vai o motor, ó, a base do motor. Vou clicar em Finish Sketch. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar no plano com o botão direito e vou clicar em Visibilidade. Vou clicar novamente em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o assento da base do eixo, onde está o mancal aqui. Então essas duas linhas eu vou fazer. Vamos voltar para o Inventor. Então vou criar um plano aqui nesta linha. Esta altura que eu preciso aqui, ó, 724,8. Então vou clicar em Plane. Vou clicar aqui no plano que eu preciso, X, Y. Vou clicar no plano aqui, segurar e arrastar para cima. E vou entrar com a dimensão, ó, 724,8. Enter. Vou clicar aqui Start 2D Sketch e vou clicar no plano. Vou girar aqui em Home. Se a dimensão aqui estiver atrapalhando, eu posso vir aqui no Sketch, clicar com o botão direito e esconder a dimensão que eu quiser, ó. É só clicar no Sketch e clicar a dimensão visibilidade, ó. Vai ficando mais livre o desenho. Então vou aproximar aqui e vou desenhar a linha aqui unindo esses pontos aqui, ó. Primeiro eu preciso projetar o ponto. Vou clicar em Project Geometria e vou projetar aqui esse ponto, ó. Clicar nestas linhas, clicar nessa outra aqui também. E aqui também. Vou clicar em linha e vou unir os pontos. Clicar aqui e clicar nesse ponto. Apertar ESC. Clicar em linha novamente. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Então está feito aqui a parte de cima, onde vai a base do mancal. Vou terminar o Sketch. Clicar Finish Sketch. Vou clicar no plano com o botão direito. Clicar em Visibilidade. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu desenho. Então aqui está pronto o nosso frame. Vou clicar aqui no primeiro sketch com o botão direito, clicar aqui em Dimensão Visibilidade. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui a colocação das vigas no esqueleto que eu fiz. Então vamos voltar aqui para o Inventor. Eu vou criar aqui um desenho de montagem, vou clicar em New, vou selecionar aqui Standard, milímetro IAM, IAM é Inventor Assembly, e vou clicar em Criar. Vou clicar aqui em Place e vou trazer o esqueleto. Então vou clicar no esqueleto e vou clicar em Open. Então ele colocou para mim o esqueleto, é o padrão do Inventor. Eu vou apertar ESC, que é só um esqueleto que eu quero, e ele já está restrito, ó. Já está com uma taxinha aqui. Se eu clicar com o botão direito, ele já está ground, ó, está aterrado. Então vou vir aqui em Tools, em Application Options. Então aqui em Assembly, na aba Assembly, está configurado aqui para colocar o primeiro componente aterrado e na origem, ó. Está marcado aqui. Vou fechar aqui e vou salvar o meu trabalho. Vou entrar com o nome, então aqui é Base Frame, e vou clicar em Save. Vou começar a colocar as vigas, eu vou clicar em Design, vamos ver no PDF.
Então aqui a parte de baixo, aqui a base, ó, eu tenho uma viga C ou viga U, como você preferir. E tenho aqui do item 1 até o item 6, vamos ver na lista, ó, eu tenho um perfil C 3x5, então 3 polegadas. Vamos voltar para o Inventor. Então aqui na aba Design, eu vou clicar aqui em Insert Frame. Então aqui eu tenho o padrão de viga, está no padrão ANSI, eu tenho vários padrões. Então nós vamos selecionar o ANSI, é esse que eu quero. A família que eu quero, então tenho aqui várias famílias de peça, é só selecionar o perfil que você quer. Nós vamos selecionar aqui esse MCU Shape, o tamanho que eu quero do perfil, então aqui no caso é 3x5. O material que está usando, você pode colocar o material aqui que quiser. Eu vou deixar aqui esse Steel Mild, vou deixar desse jeito. A orientação que eu vou colocar o perfil, que canto que vai ficar aqui na linha. Então é só clicar nos cantos, ele muda o posicionamento. Deslocamento do eixo, se eu quiser. E a rotação do perfil. E o modo como eu vou colocar o perfil. Ó. Então aqui está por segmento, então eu vou clicar na linha. Ou aqui está por ponto, então eu vou clicar nos pontos da linha, no endpoint. Eu vou deixar aqui por segmento, por edge, e vou clicar aqui nesse primeiro canto, ó, nesta linha. Então ele vai colocar o perfil que eu selecionei desta maneira. Ó. Então hoje vou girar aqui 90 graus, entrar com 90. Então ele girou já o perfil, ó, e eu vou posicionar o perfil à posição que eu quero. Então eu vou clicar neste canto. Ó. Ele subiu, eu vou clicar aqui para descer. Ó. Então foi na posição que eu quero. É desta maneira que eu quero, para fora da linha. Então vou dar aplicar. Vou clicar aqui OK. Ele vai criar aqui um frame. Vou dar OK e vou dar OK nesta janela. Então ele cria aqui uma pasta frame, ó, e vai colocar todos os perfis aqui nesta pasta, ó, na árvore aqui do Inventor. E continua à disposição para colocar mais perfis. Então vou continuar aqui, vou vir aqui, vou clicar nesta linha. Ó. Ele vai colocar outro perfil para mim. Eu vou vir aqui e vou mudar, vou tirar 90. Então o 0 está desta maneira. Ó. Eu vou posicionar a posição que eu quero que ele vá. Vou clicar neste canto. Então foi para este lado. Ó. É o que eu preciso. Está para dentro. Vou dar aplicar. Vou dar OK. Então ele foi aqui, ó, está aqui o perfil que eu estou colocando. Eu vou continuar a colocação, ó. Então vou vir aqui e vou clicar nesta linha. Vou girar o meu perfil, entrar aqui com 180. Então ele girou, ficou desta maneira e eu vou posicionar aqui para baixar, ó. Então foi para a posição que eu quero, está para o lado de dentro da linha, vou dar aplicar. E clicar OK aqui. Então ele vai acrescentar o perfil aqui, ó. E continua a janela para inserir mais perfis. Então vou vir aqui e vou clicar nesta linha final aqui, ó. Então ele colocou o perfil para mim, eu vou mudar aqui, deixar 0. Então está nesta posição, eu vou entrar aqui com 90. Eu vou entrar aqui com 270. Então ele foi para a posição que eu quero, está desta maneira. Está para dentro, ao lado que eu quero aqui, vamos vir aqui no PDF, ó. Então ele vai para o lado de fora aqui da linha, ó. Vamos aumentar um pouco. Ele chega, termina 936 aqui, vai para fora da linha. Vamos voltar aqui. Então vou clicar para ir para fora. Ó. Então foi para o lado de fora aqui, ó. Está aqui, ó. Vamos ver no PDF para confirmar. Então está aqui o 936 aqui, ó, aqui embaixo, ó, o perfil da base, ó, no quarto. Então ele está para fora do 936. Vamos voltar para o Inventor. Eu vou clicar em aplicar e OK. Vou continuar a colocação. Eu vou clicar aqui nesta linha. Vamos aproximar aqui e ver como está o perfil. Eu vou tirar aqui o 270, deixar 0. Vou girar aqui 90. E vou girar aqui 180 para ver a posição que vai. Então está 180, está na posição que eu quero.
Vamos ver, confirmar aqui no PDF. Se é para este lado. Então aqui, ó, ele está para fora, ó. Está para fora e fica na dimensão aqui de 135, ó, para dentro da linha. Vamos voltar para o Inventor. Então vou tirar aqui o 180. Ficou 0. Eu vou descer o perfil, ó, e vou mudar aqui para dentro, ó. Então agora está na posição correta, ó. Está na medida aqui da linha, está para dentro da linha. Vou dar aplicar e vou dar OK. Vou clicar aqui no outro segmento para colocar outro perfil. Eu vou girar aqui 180. Então aqui ele já foi na posição que eu preciso, eu não preciso mudar a orientação, só dar aplicar e dar OK. Vou continuar aqui, vou colocar esse último perfil, clicar nesta linha. Vou aproximar aqui, eu vou tirar aqui o 180, deixar 0. E vou colocar 90. Vou tirar aqui, vou colocar 270. Então está na posição que eu quero, no ângulo. Eu vou mudar aqui a orientação, vou mudar para baixo. Então ele foi para a posição que eu quero. Está para dentro da linha, vamos ver aqui no PDF. Então aqui ele fica dentro do 1000, ó. Dentro do 466 da linha. Fica para fora do 466, ó. Então vamos voltar lá no Inventor. Então vou mudar aqui a orientação também aqui, ó. Então ele foi para fora da linha, ó, de acordo com esse daqui também, ó. Então vou dar aplicar e dar OK. Vou fechar aqui o Insert e vou clicar em Home. Então o perfil de baixo, todo o perfil de baixo está colocado. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar aqui em Atual e clicar em OK. Vamos ver no PDF. Agora todos os perfis são aqui L 1,5 polegada e meia por 1 polegada e meia por 3,16 de espessura. Então uma cantoneira. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou clicar aqui em Insert Frame. Vou mudar aqui o perfil da família para aqui procurar aqui ANSI L igual Angles. Então mudou aqui para a cantoneira e vou selecionar o tamanho que eu preciso. Então aqui, ó, 1,5 por 1,5 por 3,16. Está aqui por segmento. Eu vou aproximar aqui, vou clicar e selecionar esta linha, ó. Então ele coloca a cantoneira para mim nesta linha, está colocado, ó. Vou tirar aqui e deixar 0. Então ficou nesta posição. Vamos ver no PDF. Então aqui tem que ficar para o lado de fora, vamos aumentar o zoom um pouco. Ela tem que ficar voltada para fora, vamos voltar para o Inventor. Então vou girar aqui 90. Vou girar para 180. Então é esta posição que eu quero, o giro, e vou mudar aqui o posicionamento, ó. Então está onde eu quero, o local que eu quero. Vou dar aplicar e OK. Então está colocada aqui a primeira cantoneira. Ela foi até o final da linha. Do mesmo modo, vou clicar nesta outra linha. Vou colocar outra cantoneira. Vou tirar aqui e deixar 0 para iniciar. Vou colocar 90. Então aqui com 90 ele já veio na posição que eu preciso. É este lado que eu preciso. Vou dar aplicar. E OK. Então está colocadas as duas cantoneiras iniciais aqui, ó. Vou continuar a colocação, vou clicar aqui nesta linha e vou girar aqui e tirar o 0. Então ficou aqui na posição que eu quero. Vamos ver aqui, confirmar, ó. Não está na posição, vamos girar aqui 180. Então agora foi para o lado que eu quero e está para dentro, ó, o que eu preciso. Então vou dar aplicar e OK. Do mesmo modo aqui em cima, eu vou clicar aqui e colocar outra cantoneira aqui em cima. Então ela acompanhou o que está aqui, ó, já está posicionada. Vou dar aplicar e OK. Vou continuar aqui colocando a cantoneira, vou aproveitar que está deste lado, vou clicar nessas linhas aqui, ó. Então já está na posição, só vou dar aplicar e OK.
Vou continuar aqui e clicar nesta outra linha. E vou girar, aqui já subiu, ó. Então vou tirar o 180. Vou entrar aqui com 270. É muito. Vamos entrar com 90. Então agora ficou na posição, vou dar aplicar. E ok. Vamos girar a vista e vou colocar aqui nesses dois segmentos, ó. Então vou clicar nesta linha. Vou girar aqui em Home. E vou girar o cubo neste canto aqui, ó, para ficar próximo e aproximar aqui o lado que eu quero, ó. Então vou tirar aqui o 90, vou voltar para 0 e vou girar 180. Então foi para a posição, eu não preciso mexer na orientação, vou dar aplicar. E ok. Vou clicar aqui nesta última linha. Ele acompanhou o de cima, ó, então vou dar aplicar e ok. E vou clicar aqui nesse último segmento aqui na frente, ó. Vou colocar a cantoneira aqui nesse segmento. Vamos ver no PDF. Então ela está para o lado de lá. Vamos voltar. Então vou tirar aqui o 180. Então ficou aqui 0. Eu vou virar aqui para 270. Vou girar para 90. Então está do jeito que eu quero. E eu vou colocar aqui no meio, ó. Vamos vir a clicar aqui em cima. Então agora veio no meio e está posicionado do jeito que eu quero, ó. Vou clicar aqui o front. Então está colocado aqui, ó, no meio da peça, ó. Vamos girar aqui deste lado. Então está desta maneira, ó. Então está no meio da cantoneira, ó. No centro da peça de 1000 aqui, ó. Vou dar aplicar e vou dar ok. Então o quadro frontal aqui está pronto, ó. O frame frontal. Vamos girar aqui um pouco, ó. Então está desta maneira. Vou fechar aqui o Insert, vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar em Atual, vou clicar OK. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o outro quadro de trás aqui, ó, que é a mesma coisa desse aqui, só está virado. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui novamente em Insert Frame. Está selecionado aqui o perfil L. A dimensão está correta, é só continuar. Então vamos puxar aqui um pouco do lado. Eu vou clicar aqui na linha para colocar o perfil. Vou aproximar. Vou tirar aqui o 90. Vou colocar 180. E vou colocar 270, que é o que eu preciso. Então está na posição que eu quero. Vou mudar a orientação. Clicar aqui para ir para o canto. É aqui embaixo. Então está na posição que eu quero. Vou dar aplicar. E ok. Então ele vai acrescentar o perfil aqui na lista, ó. Vou continuar aqui. Vou clicar aqui deste lado, colocar outro perfil aqui, ó. Vou tirar aqui 270. Então aqui já ficou na posição que eu quero e na orientação, ó. Então é só aplicar. E ok. Vou aproximar aqui e vou colocar o perfil aqui nesta linha, ó. Vou girar aqui 90. Vou girar 180. E vou girar 270. Então 270 é a posição que eu preciso, ó. E também não preciso mexer na orientação, já está no canto, ó. Já está para o lado de fora da linha. Vou dar aplicar e dar OK. E vou colocar outro perfil aqui em cima. Vou clicar aqui. Então já veio na posição, ó, do jeito que eu quero. Vou dar aplicar e dar OK. Vou continuar aqui. Vou colocar o perfil nesta linha aqui, ó. Vou dar um clique. Vamos ver no PDF. Então aqui ele está para dentro os dois perfis, ó, que eu preciso aqui. Vamos voltar. Então está na posição que eu quero, está para dentro da linha, vou dar aplicar e dar OK. Vou continuar, vou clicar aqui em cima, colocar neste outro segmento. Vou dar aplicar e OK. Vou vir aqui e vou clicar nesta linha. Então já ficou na posição que eu quero, ó, vou dar aplicar e dar OK. Vou clicar nesta outra linha. E vou dar aplicar, está na posição que eu preciso, ó, e dar OK. Vou continuar aqui, vou colocar do lado de fora aqui, clicar nesta linha, ó.
Vamos aproximar. Eu vou tirar aqui o 270. Então ficou já na posição que eu quero, ó, já está do lado que eu quero. Vou girar aqui um pouco para ver, ó, e está entrando na cantoneira, está perfeito. Ó. Vou dar aplicar e vou dar OK. Vou continuar aqui, vou colocar nesta outra linha. Vou girar aqui 90 e vou girar 270, que vai ser a posição que eu preciso. Ó. Então está aqui, já está na posição que eu quero. Está para baixo, vou dar aplicar e vou dar OK. Vou clicar aqui em Home. Vamos ajeitar a vista. Eu vou colocar agora a cantoneira aqui neste outro segmento. Ó. Vou clicar aqui. Então já está na posição que eu preciso. Ó. Vou dar aplicar e dar OK. Vou continuar, vou colocar neste outro segmento. Então já veio na posição que eu quero, vou dar aplicar e dar OK. Então está colocado aqui todo o perfil. Ó. Vamos girar aqui no cubo. Ó. Então a parte de trás está assim, ó, desta maneira. Ó. O quadro traseiro. Ó. Aonde vai entrar aqui o alojamento. Então vou cancelar a janela. Eu vou girar aqui a vista em Home. Esta viga aqui está a mais, ó. Vamos confirmar no PDF, ó. Então aqui eu não tenho essa viga aqui em cima, é só no quadro de trás. Vamos voltar. Então aqui eu posso vir aqui, clicar na viga, ó. Ele não aparece aqui na lista, ó. Então eu vou procurar esta viga na lista, ó. Então eu vou passar aqui o mouse. A hora que destacar eu clico, ó. Então está selecionado, ó. Eu posso clicar com o botão direito e vou deletar aqui do Frame Generator. É uma maneira de eu fazer a edição da viga. Então eu não preciso dessa viga aqui. Aqui vai entrar a abertura do nosso fan. Se eu quiser aqui mudar uma viga, eu posso clicar aqui em Change e posso selecionar a viga que eu quiser. Vou selecionar essa aqui no caso. E selecionar aqui outro perfil que eu quiser. Ó. Vou pegar uma barra redonda aqui, ó. Vou selecionar aqui um tamanho. Então vou clicar aqui 3/4. Então ele atualiza para mim o perfil. Ó. Vamos pegar o maior aqui, ó. Pegar aqui 2 polegadas. Então está aqui, ó. Se eu der aplicar, ó, e der yes, OK. Então ele troca o perfil para mim pela barra que eu selecionei, ó. Está feito. Então vou cancelar aqui e vou dar desfazer. Então voltou a cantoneira. Então é um modo de eu editar o meu perfil, trocar o perfil do jeito que eu quiser. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar em Yes to All e vou dar OK. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer essa parte de trás aqui, ó. Então todas as vigas estão voltadas para o lado de dentro. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui no cubo, girar para a parte de trás. Vou aproximar. Vou clicar aqui em Insert Frame. Vou selecionar aqui este segmento. Então a cantoneira está deste jeito. Eu vou tirar aqui o 270. Então ficou deste jeito. Vou entrar com 90. Então está do lado que eu quero. Está indo para dentro. Vou aproximar aqui um pouco mais, ó. E vou mudar a posição aqui. Vou clicar neste canto, ó. Então ele veio para o lado que eu quero, está posicionado. Ó. Vou dar aplicar e dar OK. Vou continuar aqui, vou clicar nesta linha. Então já colocou na posição que eu quero, ó. Vou dar aplicar e OK. E vou clicar neste último segmento aqui. Vou girar aqui, tirar o 90, ó, deixar 0. Vou entrar aqui com 180. Então está aqui na posição que eu quero. Só tem que trazer aqui a orientação. Então vou mudar para cá e mudar para cá. E aqui neste canto. Ó. Então fui para o lado que eu quero. Vamos ver lá no PDF para confirmar. Ó. Então ele está na ponta. Ó. Vamos confirmar aqui. Então está do jeito que eu quero. Está posicionado. Ó. Vou confirmar, dar aplicar e dar OK. Vou continuar a colocação aqui, vou colocar aqui em cima, fechar o quadro aqui. Então vou clicar aqui neste canto, nesta linha, aqui embaixo.
e vou tirar aqui o 180. Vou girar a 90. Ficou na posição que eu quero, vou mudar aqui o posicionamento. Então veio para o lado que eu quero, está do lado de dentro da linha aqui de baixo. Vou dar aplicar. E ok. Vou colocar outra aqui em cima. Vou girar aqui 180. E vou arrumar a orientação. Então veio para a posição que eu quero. Eu vou confirmar. Vou dar ok. Vou continuar aqui, vou clicar aqui em cima. E vou girar aqui para 0 graus. Vou girar aqui 270. Então está aqui, está virado, ó, vamos colocar aqui 90. Então agora está correto, ó. Só vou mudar a orientação. E colocar para o lado de fora. Então agora está correto, ó. Está para o lado de fora da linha, está desta maneira, ó. Vou dar aplicar e dar ok. Vou clicar neste último segmento e vou girar aqui, tirar o 90. Vou colocar 180. Então está no ângulo que eu preciso, é só mudar o posicionamento. Então veio para o lado que eu quero, está para dentro da linha, vou dar aplicar e dar ok. Então está feito o perfil aqui externo. Depois nós vamos arrumar o canto aqui, não se preocupe. Vou continuar a colocação, vou colocar aqui os perfis aqui de baixo. Então vou clicar nesta linha. E vou girar aqui, tirar o 180. Então está para cima o perfil, vou colocar aqui embaixo. Então desceu embaixo, está na posição que eu preciso. Vou dar aplicar e dar ok. Vou continuar aqui, vou colocar mais 2 vigas aqui. Então vou clicar nesta linha. Está na posição que eu quero, está acompanhando este posicionamento. Vou dar aplicar e dar ok. E vou colocar essa nesse segmento aqui também, ó. Vamos chegar aqui mais perto, precisa girar aqui, então vou clicar aqui em 90. Então o 90 ele já foi para a posição que eu preciso, vou dar aplicar e vou dar ok. Vou afastar aqui um pouco e vou colocar a viga aqui em cima agora, ó. Então vou clicar aqui nesta linha. Então está na posição que eu quero, só vou confirmar aqui aplicar e dar ok. Vou clicar nesse segmento, vou girar aqui 180, vou girar para 270, então ficou na posição que eu quero, a orientação está correta, vou dar aplicar e vou dar ok. Vou cancelar aqui o insert. Então aqui está colocadas as cantoneiras, ó, do jeito que eu preciso. Está pronto o meu frame. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar em As-to-All e vou clicar OK. Agora aqui falta acertar as extremidades das vigas, ó. Então tem que acertar esse recorte aqui, o recorte aqui que está sobrando. Aqui também, ó. Está passando a viga, tem que fazer esse recorte. Então vamos trabalhar nisso. Então eu vou selecionar aqui a primeira viga cantoneira L, vir aqui no final da lista, apertar Shift, segurar, clicar aqui, selecionar todas as cantoneiras. Vou clicar com o botão direito, vou selecionar aqui visibilidade. Vou ficar só com a base, trabalhar na base. Então a primeira que eu vou fazer aqui, eu vou fazer esse recorte aqui, ó. Tirar essa extremidade que está passando aqui. Então vou selecionar aqui o Trim to Extend. Vou girar aqui o cubo. Então vou selecionar o Frame Member. Então vai ser este frame o que vai cortar. Vou clicar aqui para selecionar a face e selecionar a face que é o limite do recorte. E vou dar aplicar. Então ele recortou, ó. A viga está terminando aqui agora, ó. Não passa mais do outro lado. Vamos ver aqui, ó. Então está desta maneira, ó. Então esse é o Trim Extend to Face.
Vou cancelar o comando. Nesta parte aqui que eu tenho a viga passando, eu vou usar aqui o NOT. Então vou selecionar o NOT. Vou selecionar o membro. E vou selecionar aqui o membro que ele já pegou automático aqui, ó. Selecionar esta viga. E vou dar aplicar. Vou cancelar. Então aqui ele já fez o recorte da viga, ó. Eu vou esconder esta viga aqui. Vamos vir na árvore. Então vou selecionar a viga, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Então ele recortou a viga desta maneira. Ele faz o ajuste da viga. Vou voltar aqui a visibilidade, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade e vou fazer o NOT nessa outra viga. Vou clicar em NOT novamente. Vou selecionar o membro que eu vou recortar e vou selecionar o membro que é o recorte, que é o limite. E vou dar aplicar. Então está recortado. Vou cancelar. Vou esconder novamente a viga para ver, ó, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Então as duas vigas estão assim, ó, o modo correto. Vou voltar aqui a viga, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar em Home. Aqui está correto, não precisa fazer mais nenhum recorte. O que eu poderia fazer aqui, dependendo do uso, eu poderia fazer um meter. Que não é o caso, que nós vamos deixar desta maneira, mas eu vou fazer só para ilustrar. Então aqui o meter, eu vou selecionar um membro e vou selecionar outro membro e vou dar aplicar. Então ele faz esse recorte a 45 graus. Ele junta as duas extremidades a 45 graus. Eu vou desfazer aqui, vou dar um undo para desfazer. Então está do jeito que eu quero. Vou clicar aqui em Home. Vou salvar o meu trabalho, Yes to All, dar OK. Vou selecionar aqui todas as cantoneiras novamente. Então vou clicar nessa cantoneira, apertar Shift, clicar na última cantoneira. Clicar com o botão direito aqui e selecionar visibilidade para trazer de volta. Vou clicar no vazio, vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Então aqui tudo que eu fiz aqui na viga, ó, aparece aqui o comando que eu fiz, ó. Então está aqui. Dependendo da viga que eu fiz o recorte, está aqui. Eu posso clicar com o botão direito, posso editar o comando, o NOT. Eu posso deletar. Então eu posso controlar aqui a maneira como eu faço o meu recorte. Fazer ou desfazer. Então vamos continuar aqui, ó. Eu vou fazer aqui o NOT nessa viga, nessa cantoneira, ó. Vamos girar aqui um pouco. Então aqui vou clicar em NOT, vou selecionar a cantoneira que vai ser recortada e vou selecionar aqui o limite e vou dar aplicar. Está feito o recorte. Vou continuar, vou fazer o mesmo nestas outras aqui. Então estou em NOT, vou selecionar a cantoneira e vou selecionar o limite e vou dar aplicar. Vou selecionar esta cantoneira e vou selecionar o limite, vou dar aplicar. Um recorte de cada vez. Aqui também eu vou selecionar a cantoneira e vou selecionar o limite e vou dar aplicar. Aqui também em cima eu vou selecionar aqui e vou selecionar esta cantoneira e dar aplicar. Então este quadro da frente está pronto. Vou fazer o mesmo aqui neste outro quadro. Então vou selecionar esta cantoneira e vou selecionar esta e vou dar aplicar. Então o primeiro aqui vai ficar e o segundo o limite e dar aplicar. Vou vir aqui nessa extremidade, selecionar aqui e selecionar o limite e dar aplicar. Selecionar esta outra e selecionar esta aqui e dar aplicar. Então está todo recortado essas cantoneiras externas. Vou fazer o mesmo aqui dentro. Então aqui esta cantoneira está passando esta viga, então vou selecionar esta cantoneira e vou selecionar esta de limite e dar aplicar. Vou selecionar esta outra e vou selecionar a de cima, dar aplicar. Aqui não precisa, porque a cantoneira já termina reta aqui na outra cantoneira. É só a parte de cima aqui, ó. Então vou selecionar esta cantoneira, vou selecionar a de cima e dar aplicar. Vou selecionar esta cantoneira, selecionar a de cima e dar aplicar. A ordem não importa aqui, o modo você de fazer o trabalho, você vai recortando. Então vou selecionar esta cantoneira, vou selecionar essa outra. E vou dar aplicar.
Então recortou aqui a cantoneira. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Selecionar esta cantoneira e selecionar esta de limite. Dar aplicar. Vou continuar aqui. Vamos girar a vista aqui para ver. Vou fazer o mesmo aqui, ó. Então vou selecionar esta cantoneira e vou selecionar esta cantoneira e dar aplicar. Então está recortada no limite aqui, só que aqui ela está passando, ó. A cantoneira continua passando aqui, então aqui o note não serve, ó. Tem que ser outro comando aqui. Então vou cancelar, vou dar desfazer uma vez, para voltar aqui a cantoneira cheia, e eu vou selecionar aqui o trim to extend, ó. Então vou selecionar o membro que eu vou recortar, e vou selecionar aqui a face, clicar e selecionar na face. E vou dar aplicar. Então agora ele parou aqui, ó, na face da cantoneira. Agora está correto. Vou fazer o mesmo aqui nesta outra, ó. Aqui vai ser o note, ó, não pode ser o trim. Então vamos voltar aqui, ó. Vou cancelar aqui o trim e vou selecionar o note. Vou selecionar esta cantoneira e vou selecionar a cantoneira de limite. Dar aplicar. Então está feito o note, ó, está recortado. Aqui não precisa, a cantoneira termina aqui na face, essa daqui também. Essa daqui precisa fazer um recorte, ó, e até a extremidade. Então vou cancelar aqui o note, vou girar aqui o cubo e vou fazer aqui esta frente da cantoneira, ó. Então vou clicar aqui em meter, vou selecionar aqui esta cantoneira e vou selecionar esta cantoneira e vou dar aplicar. Então aqui ele fez um quadro a 45 graus, ó. É o que eu quero. Vou continuar aqui, vou fazer neste outro canto, selecionar esta cantoneira e selecionar esta cantoneira e dar aplicar. Então está feito o meter, o recorte é 45 graus. Aqui eu tenho que fazer um note, então vou cancelar o meter, vou clicar em note, vou selecionar esta cantoneira e vou selecionar esta cantoneira e vou dar aplicar. Então está feito o note aqui. Aqui em cima também é meter, vamos voltar para o meter, clicar em meter, selecionar esta cantoneira, dar aplicar. Continuo no meter, vou selecionar esta cantoneira e dar aplicar. Vou cancelar aqui o comando, vou girar a minha vista, vamos ver como está. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar em Yes to All e clicar em OK. Aqui está faltando acertar esta cantoneira, ó. Então aqui eu vou fazer um trim to extend. Vou clicar aqui nesta cantoneira e vou clicar aqui para selecionar a face. Vou girar o cubo e vou selecionar esta face da cantoneira. Então ele vai estender até aqui, ó. Vou dar aplicar. Então estendeu, ó, passou, está cruzando a cantoneira. Vou cancelar e vou fazer agora um note, ó. Vou selecionar note, vou selecionar esta cantoneira e vou selecionar aqui o membro que vai ser recortado. Então aqui, ó, o limite, vou dar aplicar. Então está recortado, ó. Ele arrumou a cantoneira. Vamos cancelar aqui, ó. Se eu esconder essa cantoneira, vamos procurar ela na árvore. Então vou clicar aqui com o botão direito, clicar em visibilidade. Então a minha extremidade da outra cantoneira está desta maneira, ó. Está terminando na outra cantoneira, ó. Todos os recortes. Está tudo ok. Vamos ver aqui. Aqui também está faltando um recorte, ó. Então vamos clicar em Note. Eu vou selecionar esta cantoneira e vou selecionar o limite. Então esta cantoneira. E vou dar aplicar. Então agora está correto, ó. Está terminando aqui no contorno da cantoneira. Vou dar cancelar. Vou trazer aqui a cantoneira de volta. Clicar com o botão direito. Clicar em visibilidade. E está pronto o nosso frame aqui, a parte de vigas e recortes. Falta a furação aqui em cima. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vou clicar em Yes to All e OK. Agora eu vou fazer aqui a furação aqui da base do motor. Vamos girar a vista aqui, clicar neste canto do cubo. Então a furação aqui nesta face da cantoneira. Vamos ver no PDF. Então esta furação são 4 furos, diâmetro de 11. A base do motor. Depois tem a base do mancal, que são 4 furos também de diâmetro de 11. Então primeiro esta daqui. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Front para ver de cima
e vou girar a minha vista para ficar igual ao PDF. Então está assim, deste modo. Vou clicar aqui em 3D Model, vou clicar Start 2D Sketch e vou clicar aqui nesta face da cantoneira. Vou ajustar aqui a vista, eu vou clicar aqui em Point e vou colocar o centro do furo. Então vou clicar aqui embaixo, vou alinhar aqui com outro centro, clicar aqui na cantoneira e clicar o outro ponto aqui, ó, que vai ser o centro do furo. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, eu vou clicar aqui na extremidade, eu não consigo pegar, ó, a extremidade da cantoneira, então vou clicar aqui em Project Geometria e vou projetar a cantoneira, ó. Vou clicar no vazio, vou apertar ESC, agora eu clico em dimensão novamente, clico nesta aresta e clico no centro do furo. Vou clicar aqui do lado. Aqui é 60, Enter. Vou clicar neste centro, vou clicar neste centro, clicar aqui do lado. Aqui é 190, Enter. Vou aproximar, eu vou clicar neste endpoint da cantoneira e vou clicar no centro e clicar aqui em cima. Aqui é 19,05, Enter. Eu vou clicar neste centro, clicar neste outro centro, que são os pontos, né? E vou clicar aqui em cima. Aqui é 310, Enter. Então está dimensionado, falta fazer a restrição aqui. Então vou apertar ESC para sair de dimensão, vou clicar aqui em horizontal, vou selecionar este ponto e vou selecionar este ponto. Vou cancelar, não é horizontal, vou clicar aqui em vertical, vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Agora sim, ó, então alinhou aqui. Do mesmo modo aqui, ó, vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou mudar para horizontal, vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto, clicar neste ponto. Então está restrito o meu centro, está feito o centro pro furo. Vou clicar em Finish Sketch, vou clicar aqui em Role. Então ele pega aqui 4 centros, ó, a partir do sketch. Eu vou selecionar aqui furo com abertura para rosca. Vou selecionar aqui métrico. Vou selecionar aqui cabeça sextavada e vou selecionar o tamanho, que é M10. Aqui o tamanho está normal, ó, está 11, é o que eu quero. Eu posso mudar aqui para fechado, close, vai ser 10,5 furo. Eu posso colocar perdido, que é luze, ó. Então vai ser bem folgado. Eu vou deixar aqui normal. Vou girar aqui a minha vista, ó, apertar Shift e botão do meio. Então a distância aqui do furo, ó, ele está com dimensão de 8. Eu vou deixar desta maneira. Ele está passando aqui a cantoneira, ó. Eu posso clicar aqui também Tool e selecionar aqui a face da cantoneira. Ele vai vir até a cantoneira só. E posso dar OK aqui para terminar o furo. Então está feita a furação, ó, da base do motor. Eu vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer a furação aqui da base do mancal, ó. Então tem o centro aqui, vamos voltar. Então vou clicar aqui em Front para ver de cima e vou girar a vista, deixar igual ao PDF. Vou aproximar. Eu vou clicar aqui Start 2D Sketch e vou clicar aqui nesta cantoneira. Vou ajustar aqui a vista novamente. Vou clicar em Point e vou colocar o centro do furo. Então vou clicar aqui um ponto, clicar aqui outro ponto, clicar aqui embaixo outro ponto e outro ponto aqui embaixo. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em dimensão. Eu não consigo aqui pegar a aresta. Então vou clicar aqui para projetar geometria e vou projetar esta aresta para usar para a dimensão. Vou apertar ESC, vou clicar em dimensão, eu vou clicar aqui na linha e vou clicar no ponto. Vou clicar aqui do lado. Aqui a dimensão é 70, Enter. Vou clicar neste ponto e vou clicar neste outro ponto. Clicar aqui do lado. A dimensão aqui é 360, Enter. Eu preciso aqui colocar no meio, né? Então, a dimensão do meio da linha. Eu não tenho o meio da linha aqui, ó. Então, eu vou projetar aqui. Vou apertar ESC, sair dimensão. Vou clicar em Project Geometria. Eu vou vir aqui na origem, clicar expandir. E vou projetar o center point, ó, que vai aparecer aqui no meio, ó.
para usar no desenho. Vou apertar ESC, sair de Project Geometria, vou clicar em Dimensão, eu vou clicar aqui na origem e vou clicar aqui neste ponto, e clicar aqui embaixo. Aqui é 116, Enter. Eu vou clicar neste outro ponto, clicar na origem e clicar aqui embaixo. Aqui é 116, Enter. Vou apertar ESC, eu vou clicar em vertical, eu vou clicar aqui neste ponto e vou clicar neste ponto. Então está alinhado. Eu vou clicar aqui neste ponto e vou clicar neste ponto. Então estão alinhados. Vou clicar em horizontal, vou clicar aqui neste ponto, clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto, clicar neste ponto. Então está restrito, ó, mudou de cor aqui, ó. Está pronto o meu esquete. Vou terminar o esquete. Vou clicar aqui em Role. Então aqui está selecionado os 4 centros que nós fizemos. Eu vou selecionar aqui para furo passante para parafuso de rosca. Vou selecionar aqui métrico. Vou selecionar Hex Head Bolt. Vou selecionar aqui M10. E vou deixar normal. Então está 11. Eu vou colocar aqui a distância. Vou colocar to até o próximo, né? Vou girar a minha vista, apertar Shift e botão do meio do mouse. E vou selecionar aqui a face da cantoneira. E vou dar OK. Então está feita a furação, ó, da base do mancal e da base do motor. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou fazer agora esta furação. São 4 furos. O centro está aqui. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Front para ajustar a vista. Vou clicar aqui em Girar. Vou clicar aqui Start 2D Sketch, vou aproximar aqui, vou clicar nesta face da cantoneira. Vou ajustar a vista novamente. Vou clicar aqui em ponto e vou colocar os pontos aqui para fazer o centro do furo. Um ponto aqui, outro aqui embaixo e outro aqui. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Project Geometria e projetar esta aresta. Vou clicar em Dimensão. Vou clicar aqui nesta aresta, clicar neste centro, clicar aqui do lado. Aqui é 130, Enter. Então está aqui, ó, vamos confirmar no PDF, ó, 130, 240. E o centro é o mesmo do outro, ó. Vamos voltar. Então vou continuar aqui, vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto e clicar aqui do lado. Aqui é 240, Enter. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em Project Geometria e vou aqui projetar o Center Point, ó, aqui embaixo. Ó. Então vou clicar, então o centro do Inventor, a origem, vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui neste ponto e vou clicar na origem, clicar aqui embaixo. Aqui é 116, Enter. Do mesmo jeito neste ponto, vou clicar aqui, clicar aqui embaixo. Aqui é 116, Enter. Vou aproximar aqui. Vou clicar em vertical, vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Então alinhou os dois pontos. Vou clicar neste ponto, vou clicar neste ponto. Vou clicar em horizontal, vou clicar neste ponto, clicar neste ponto. Vou clicar neste ponto, clicar neste ponto. Então está definida a furação. Está feito o sketch. Vou clicar Finish Sketch. Vou clicar aqui em Role. Vou clicar aqui para folga de parafuso. Vou selecionar aqui métrico. Vou clicar aqui selecionar parafuso sextavado. O tamanho aqui é M6. A folga vai ser normal, está 6 e 6. E a distância aqui vai ser até o tubo, até o próximo. Então vou girar aqui a minha vista, apertar Shift e botão no meio. E vou selecionar esta face da cantoneira. E vou dar OK. Então está feita a furação. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou fazer aqui o furo da proteção, ó, da fixação da proteção das polias. Então aqui eu tenho a vista traseira, ó, que é a vista deste lado aqui. A representação está desta maneira. Eu tenho aqui o corte BB, que está aqui. Então ele inverteu a figura, ó. A furação está para o outro lado, aparecendo aqui, ó. Vamos aumentar. Então vou fazer esta furação de 6,6. Vamos voltar para o Inventor.
Então vou girar a minha vista aqui, clicar no cubo. Vou clicar aqui Start 2D Sketch. Vou clicar aqui nesta face da cantoneira. Ele ajustou a vista para mim. Eu vou clicar aqui no ponto e colocar o centro do furo. Ó. Então vou clicar aqui, colocar um centro aqui, outro centro aqui. Vou clicar aqui, colocar outro centro aqui e outro aqui. Vou apertar ESC. Vou clicar aqui em dimensão. Eu não consigo pegar aresta nenhuma, então vou voltar aqui. Vou apertar ESC, vou clicar em Project Geometria e vou clicar para projetar esta geometria, esta aresta. Do mesmo modo aqui, vou clicar e projetar o Center Point. Ó. Então está projetado aqui embaixo. Ó. Vou apertar ESC, vou clicar em Dimensão, vou clicar aqui na Origem e vou clicar aqui neste centro, clicar aqui em cima. Aqui a dimensão, vamos ver no PDF, é 75 e 20. Vamos voltar para o invento. Então aqui é 75, Enter. Vou clicar aqui neste outro centro e clicar aqui na origem, clicar aqui em cima. Aqui também é 75, Enter. Vou aproximar aqui, vou clicar nesta aresta, clicar neste centro e clicar aqui do lado. Aqui é 20, Enter. Vou clicar aqui em horizontal, vou clicar neste ponto e vou clicar neste ponto. Então estão alinhados, ó, ficou restrito, mudou de cor. Vou fazer a cota destes centros aqui, ó. Então vou clicar em dimensão, vou clicar nesta aresta, clicar neste centro e clicar aqui do lado. Vamos ver no PDF. Então aqui o centro é 110 e o próximo é 100 e a dimensão aqui é 18. Vamos voltar. Então aqui é 110, Enter. Vou clicar nesse centro, clicar nesse centro. Clicar aqui do lado, aqui é 100 e confirmar. Vou clicar aqui neste endpoint e vou clicar aqui neste ponto, clicar aqui em cima. Aqui é 18, Enter. Vou apertar ESC, vou clicar em vertical, vou clicar neste ponto, clicar neste ponto. Então está restrito, está feito o centro do furo. Vou terminar o sketch, vou clicar em Role. Então ele selecionou os 4 centros. Eu vou mudar aqui para abertura para parafuso com rosca. Vou selecionar métrico. Vou selecionar cabeça sextavada. E vou selecionar aqui M6. Está normal. O tamanho aqui está 6:6. Eu vou mudar aqui a distância para Tu. Vou girar aqui a minha vista. E vou selecionar esta face da cantoneira. E vou dar OK. Então está feita a furação para a proteção. Está pronto. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Aqui eu posso vir aqui na árvore, ó, expandir o furo. Eu posso editar o sketch aqui, clicar com o botão direito, clicar em Edit Sketch. Então posso refazer aqui o centro se eu precisar. Vou fechar o sketch. Da mesma maneira com o furo, ó, posso clicar com o botão direito no furo e editar o feature. Então vou refazer aqui o tamanho do furo. Posso editar à vontade. Vou fechar, vou recolher aqui o role, vou recolher a origem e vou recolher o frame. Vou clicar aqui no vazio, vou salvar o meu trabalho. Então aqui está pronto o frame do nosso Centrifugal Fan. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhem, me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Se inscrevam. Isso é muito importante para mim, vai me ajudar a continuar fazendo os vídeos. Obrigado, até o próximo.